Hoje é o Dia Internacional do Diabetes e o JC Debate aproveita a data para chamar atenção para essa doença que, segundo estimativas, atinge 14 milhões de brasileiros. E o mais preocupante, metade dessas pessoas nem sabe que tem diabetes. Nós vamos começar mostrando um projeto que informa e ensina as escolas a lidarem com os alunos que têm diabetes, já que eles têm uma rotina um pouquinho diferente que pede cuidados. A bomba de insulina acompanha a Sara onde quer que ela vá. A mãe não precisa mais fazer plantão na frente da escola. Ela se sente mais tranquila ao deixar a filha, portadora de diabetes tipo 1 há 2 anos e meio. Comecei a treinar a professora, já comecei a passar todas as orientações, tudo o que precisa fazer. Com 8 anos, Sara já sabe medir a glicemia sozinha. No começo, os colegas estranharam um pouco. Eu ficava com vergonha, porque eles ficavam me olhando. Agora tá tudo bem, melhor. Porque eles já sabem que eu tenho diabetes, como é que é furar o dedo. Se hoje Sara se sente mais à vontade para tratar a diabetes na frente dos colegas, o principal responsável é o ambiente escolar. No início do ano, funcionários e educadores passaram por um treinamento para aprender a lidar com os alunos que têm a doença. O material didático usado por este colégio na Zona Norte de São Paulo foi desenvolvido em parceria entre a Federação Internacional de Diabetes e a ADJ Brasil. Os livros voltados para alunos, pais e professores podem ser baixados gratuitamente na internet e fazer uma grande diferença no ambiente escolar. Com certeza é um direito do aluno ao estudar, né? Então é importante que o aluno ele vai frequentar mais a escola, ele vai ter um melhor aprendizado. A gente não fala só os ganhos para a escola, mas para a família, porque a criança vai estar mantendo um bom controle e vai ter um desenvolvimento mais adequado. E para falar sobre diabetes, recebemos o endocrinologista Antônio Roberto Chakra, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e a nutricionista Tarsila Campos, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença. Obrigada. Hoje aqui com a gente, num dia tão importante que é necessário fazer um alerta, né? Vamos começar então esses números, essa estimativa que mostra que 14 milhões de brasileiros têm diabetes, mas no entanto metade, né, dessas pessoas nem sequer sabe que tem a doença. Isso chama muito a atenção. Andresa, chama atenção esse ato educacional na escola, que é importante para a criança que tem diabetes. Esse tipo de diabetes é o chamado tipo 1, que sempre precisa de insulina e medir na fitinha, com a gota de sangue, várias vezes ao dia, para poder adaptar a dose de insulina. Mas esse tipo de diabetes tipo 1 compreende 10% da população de pacientes com diabetes no Brasil, no mundo. Os 90% é tipo 2. E o tipo 2, ele pode ser totalmente assintomático, sem sintomas. É por isso que, aproveitando aqui a mídia, campanha de detecção de diabetes, quem são os pacientes de risco, que você mencionou, Andresa, metade não sabe que tem diabetes. Então, essas perguntinhas são importantes. Ao telespectador, você é gordinho ou gordinha, no sentido afetivo da palavra, assim. Quer dizer, todo mundo sabe se tem excesso de peso. Você tem 40 anos ou mais, a idade tem sido até abaixada um pouco. Você tem diabetes na família, você é sedentário ou sedentária, você pode ter diabetes e não saber. É importante fazer a dosagem de glicose no sangue para poder diagnosticar ou afastar. Mas lembrar do seguinte, que mesmo vindo normal, o exame deve ser repetido anualmente, porque são pacientes de risco e devem tomar providências, por exemplo, perdendo peso, aumentando a atividade física, que são maneiras estratégicas que a gente tem para impedir o aparecimento da doença e, posteriormente, as complicações que oneram tremendamente o nosso sistema de saúde, além do próprio paciente que vai, obviamente, não ter esse tipo de complicação. Tarsila. É isso.
justamente por ser silencioso, não sentir, né? Que é isso que o Dr. Chakra colocou muito bem. A verdade é que as crianças, né, esse diabetes tipo 1, ele tem um início mais abrupto, é mais drástico mesmo. Então, aqueles sintomas de fazer muito xixi, tomar muita água, ter muita fome, é muito evidente nesse diabetes do tipo 1. No tipo 2, a coisa vem muito silenciosa. Então, o que a gente pratica muito em consultório, a importância de manter as consultas periódicas nos médicos e os exames periódicos é justamente para a gente ir diminuindo esses fatores de riscos que podem levar a novos casos de diabetes. O Dr. Chakra colocou aí, né, diabetes tipo 1 e 2. O tipo 1, que atinge aí a minoria da população, apenas 10%, e o tipo 2, que é o que não apresenta sinais, como a Tarsila colocou, que é o mais silencioso. Qual que é a diferença entre um tipo e outro, O tipo Dr. Chakra? 1, a Tarsila chegou a mencionar, o início é abrupto. A criança passa a urinar muito, tomar muita água, perder peso, e não existe nenhuma maneira de nós prevenirmos o aparecimento do tipo 1. Se tiver que ter, vai ter, e o tratamento é sempre com insulina. E, obviamente, como aparece na criança e no adolescente, no adulto jovem também, é muito importante o papel da família, dos pais, dos professores que lidam com a criança ou com o adolescente, principalmente em termos de educação do paciente com diabetes. Entra também aspectos nutricionais, de cálculo de carboidrato, que a nutricionista ou o nutricionista ensina os familiares e a criança para aplicar tanto de insulina de acordo com aquilo que comeu. Os pacientes são magros de maneira geral. Já no tipo 2, os pacientes são obesos, por isso que tem aquelas perguntinhas. Não obeso, mas tem sobrepeso, é sedentário, e o antecedente familiar é altamente positivo. É por isso que pessoas que têm diabetes na família têm risco maior em desenvolver, principalmente com o passar dos anos. Essas diferenças são fundamentais, porque o tipo 2, você vai fazer o paciente perder peso, orientar a alimentação, aumentar a atividade física e vai dar medicamentos via oral. Pode até haver a possibilidade, com uma boa orientação nutricional e exercício, o diabetes recém-diagnosticado nos primeiros anos, daí a importância de diagnosticar precoce, de você reverter a doença. Não quer dizer que curou, porque pode voltar a subir novamente o açúcar no sangue. Agora, o diabetes tipo 2 é uma doença progressiva. Ele, se não for cuidado, tomar os cuidados, não for bem tratado, pode evoluir e pode vir a precisar de insulina depois de 10, 15 anos de evolução. Então, a ideia de reverter mais em fases iniciais do diabetes. É bem diferente do tipo 1. E o tratamento inicial é com a dieta, exercício e mais medicamentos via oral. Existem hoje medicações injetáveis que não são insulina, são medicações mais modernas e que podem ser utilizadas no tipo 2. Tarsila, dá para explicar de uma forma assim, simples de que forma a diabetes age no nosso organismo? Sim. Pensando sempre que o diabetes está totalmente relacionado mesmo a tem muita ligação com a questão alimentar. Eu acho que sempre tem muita dúvida, porque se a gente parar para pensar, a estrela do diabetes é a insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso corpo, e ele é responsável por pegar o nutriente de tudo aquilo que a gente consome e colocar dentro da célula para gerar energia. Então, toda a nossa alimentação fornece nutriente. Aí a gente tem aqueles nomes que já são conhecidos, né? O carboidrato, o açúcar que tanto se fala, vem dos alimentos. A insulina ela vai funcionar como se fosse um transporte para levar esse alimento até a célula. E é dentro da célula que esse alimento vira energia. No diabetes tipo 1, o que acontece? É como se a gente não tivesse esse transportador. A insulina é como se fosse zerada no nosso corpo. Por isso que os pacientes têm que, normalmente, diagnosticados com tipo 1, o único tratamento é repor essa insulina. E aí, normalmente, o tratamento nutricional, ele vai girar justamente em adequar o tanto de insulina que ela está injetando com a quantidade de alimento que a pessoa vai consumir. No tipo 2, podemos dizer que esse caminhãozinho que é a insulina existe, mas ele está com o movimento dele prejudicado. Sim.
tá? Que é o que a gente chama de mais evidente no tipo 2, que é a resistência à insulina, que está muito relacionada com esse sobrepeso, que é tão característico na pessoa com diabetes tipo 2. E aí os cuidados nutricionais, eles, como a gente fala, não é nada mais do que a população em geral deveria fazer. A grande questão aqui é que comer saudavelmente, para quem não tem o diabetes, é um fator de proteção, né? É como se fosse um fator preventivo para o desenvolvimento da doença. E quando se instala o diabetes, já faz parte do tratamento. Mas as orientações nutricionais são muito similares, porque o que a gente gostaria realmente é de cada vez mais diminuir esses fatores de risco que levam ao diabetes tipo 2, que pode ser altamente prevenido se a gente tomar cuidado com isso que a gente vem falando, alimentação saudável, atividade física e toda essa parte. Vou chamar uma reportagem para saber a opinião de vocês, que são pesquisadores do Reino Unido que concluíram que a diabetes tipo 2 pode diminuir ou mesmo ser revertida em pacientes que mudam totalmente a alimentação por no mínimo 6 meses. Os exames que Nair guarda desde 2013 são dos 4 meses em que ficou internada. A obesidade grau 3 desencadeou problemas de saúde que resultaram em 18 cirurgias. Para baixar dos 160 para os 80 quilos, ela teve que priorizar alguns alimentos. Saladas, ovo, presunto, peixe, frango eu odeio. Mas eu como. Eu preciso desses alimentos. Então eu como. A tentativa deu tão certo que a diabetes tipo 2 não deu mais sinais. A prova é esse exame de glicemia, bem abaixo do limite de diagnóstico para a doença, que é de 126 miligramas por decilitro. A diabetes do tipo 2, muito associada à obesidade, pode ser revertida ou pelo menos amenizada com mudanças na alimentação. Uma pesquisa feita no Reino Unido registrou a cura de 40% dos pacientes que se submeteram a uma dieta restrita. O cardápio que pode ajudar no controle ou reversão da diabetes é aquele velho conhecido. Pouca gordura, cereais integrais e muita verdura e fruta, ricas em fibras. Tudo em quantidades restritas, desde que com orientação médica. Aproveitar então para explicar, né, um pouquinho melhor, vocês comentaram alguma coisa nessa questão de como reverter diabetes, né, que não significa a cura da doença, doutor Chakra? Não significa a cura, mas pode reverter e a dosagem da glicose no sangue tornar-se normal, sem dúvida alguma. E o fator alimentar é fundamental. Quando nós retiramos principalmente carboidrato e quando o paciente perde peso, o diabetes nas fases iniciais pode reverter. Conforme nós mencionamos anteriormente, depois de 10, 15 anos de evolução do diabetes, o paciente até precisa de insulina. Nessa fase, é extremamente difícil a reversão do diabetes. Esse estudo mostrou a possibilidade de reversão e isso a gente comprova na prática. Pacientes que perdem peso, que seguem uma dieta adequada, com orientação da nutricionista, do nutricionista, pode sim reverter. É claro que nos estadios mais avançados, isso se torna cada vez mais remoto. Daí a importância do diagnóstico precoce, desse tipo de campanha, fazer essas perguntas, quem são os pacientes de risco em desenvolver o diabetes tipo 2, e instituir precocemente uma dieta e fazer o paciente perder peso. Talvez a lição principal desse estudo seja a demonstração de que é possível, através de uma dieta adequada, nós não só controlarmos a moléstia, como também prevenirmos o aparecimento da moléstia. O que é mais importante ainda. É claro que na nossa era, com os novos fármacos, né? Então a gente lança mão muito de remédios, esquecendo que os pilares do tratamento do tipo 2 é a dieta e o exercício. Sim. O sedentarismo que predomina no nosso tipo de cultura. E traz tantas doenças, né, doutor? Sem dúvida. Agora, Tarsila, existe alimento proibido para a pessoa que tem diabetes, né? Porque a gente às vezes ouve assim, então tirar o açúcar é o suficiente? Na verdade, existe um controle de todos os nutrientes. O que tem que ficar cada vez mais claro é que a gente tem que comer de acordo com o que o corpo precisa. Cada um tem uma necessidade nutricional e a gente deve tentar todos os dias chegar pelo menos próximo dessas necessidades com uma alimentação equilibrada, variada, independente
do fator de risco do diabetes ou de uma pessoa já com diagnóstico, o mais importante é a gente se cercar de alimentos que sejam mais saudáveis. Então, não é segredo para ninguém que a alimentação com muita gordura, com muito carboidrato branco, né, que são aqueles carboidratos mais pesados e engordurados, isso tudo leva a um ganho de peso quando consumido em excesso e acaba sendo um fator de risco importante para o desenvolvimento da doença. Uma alimentação rica em fibras, frutas variadas, saladas, os cereais integrais, exatamente como o estudo mostrou, é a base da alimentação que a gente tem hoje que pode trazer esse fator de proteção para a pessoa que não desenvolveu e que, se já tem instalado a doença, dedicar para essa mudança de comportamento é importante, porque às vezes a gente não busca reversão, mas a gente busca controle. Então, hoje é possível, dentro de uma boa orientação, tanto na parte de medicamentos, atividade física e alimentação saudável, a pessoa que tem o diagnóstico viver com os valores muito próximos, né, de controle da doença, né? Muitas vezes você não cura, mas você vive muito bem nos valores muito próximos ao ideal. Então, esse é o grande benefício. Tem perguntas aqui chegando que nós vamos responder no próximo bloco. Perfeito. Não saia daí, continue aqui participando da nossa conversa. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre diabetes com a gente, o endocrinologista Antônio Roberto Chacra e a nutricionista Tarsila Campos. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Vamos às perguntas, então, das pessoas. A Marina Bonfim, ela conta: meu marido tem diabetes tipo 2. Qual a probabilidade da nossa filha de 2 anos desenvolver a doença? Respondendo à pergunta, a sua filhinha de 2 anos, não há motivo de preocupação. Obviamente, se é só do lado paterno, a possibilidade, ou do lado materno, quando ambos os pais são diabéticos, a possibilidade é maior. Mas não na criança de 2 anos. É mais quando se tornar adulto, tiver excesso de peso, for sedentário. Caso contrário, não existe motivo de preocupação. Crie a criança, a sua filhinha, normalmente, sem pensar em nenhuma restrição alimentar. É a pergunta do Mike Ribeiro também, essa questão da herança familiar. Ele pergunta a mesma coisa em relação a diabetes tipo 2. Tipo 2 é mais tipo familiar. 2 também. Quando ambos os pais têm diabetes, a possibilidade é quase 100%. É claro que com o passar dos anos e principalmente se tornar com sobrepeso ou obeso. Tarsila, qual é o risco, né? O maior erro, erro cometido pelas pessoas que têm diabetes na hora de preparar ali o seu prato, no momento da alimentação? Quais os erros eu mais acho cometidos? Que vem muito essa questão de algumas crendices que a gente tem um pouco com o diabetes, né? Tem muito essa coisa que a gente conversou no primeiro, tiro totalmente o açúcar, tem que deixar de comer alguma coisa. Então, acho que atitudes extremistas, eu acho que hoje que a gente estava conversando um pouco é o mais perigoso, vamos dizer assim. Tanto pelo fato de, às vezes, se cercar mais dos produtos que se entende que são unicamente direcionados para diabetes, diet, como produtos diet. Tem lojas especializadas, exatamente, né? Que tem assim, tudo quanto é produto, até doces ali, diet. Exatamente. E isso não quer dizer, um produto ser diet, não necessariamente, ele não vai trazer impacto nenhum, porque não é só a questão de tirar o açúcar da alimentação que deixa esse alimento não ter nenhum impacto na glicose, né, no açúcar do sangue. Até porque qualquer tipo de carboidrato ou qualquer nutriente pode trazer um impacto e muitas vezes produtos que são feitos sem adição de açúcar, que são 0 açúcar e por isso que eles recebem essa denominação de diet, eles têm outros nutrientes na composição. Então eles têm gorduras, têm proteínas que também, se consumidas em excesso, podem trazer esse descontrole glicêmico. O que a gente tem que controlar é cada vez mais ter a quantidade dessa alimentação controlada, seja em qualquer estágio, é o que a gente estava falando. Controlar a quantidade do que se come e a qualidade é para a população em geral. Só a quantidade também não resolve, só a quantidade, né? Só não comer resolve. menos está tudo resolvido, doutor Chacra? Andresa, posso fazer uma pergunta para a Tarsila? Claro. A gente poderia dizer, Tarsila, que a dieta para o paciente com diabetes tipo 2 que tem excesso de peso,
não vai diferir muito de um paciente que tem excesso de peso que coma normal. Exatamente. Né? Sem querer estigmatizar demais o diabetes, se ele está com excesso de peso, o normal, não aquele que come errado. Exatamente. E mesmo para o tipo 1, uma criança de 8 anos deve comer bem os nutrientes para crescer, etc. Tal, com orientação, obviamente, da contagem de carboidrato e tudo mais. E adequação nutricional. E mesmo para as crianças, como foi a pergunta do tanta preocupação da herança genética, o pai que tem, o avô, eu acho que o que fica de dica também é tentar já criar essa criança dentro de um ambiente de alimentação saudável. Estimular o consumo de salada, comer junto, realizar a refeição junto, porque tudo isso hoje são fatores que contribuem para aquele adolescente obeso. Sim. A gente vê muito hoje isso acontecer. Por mais que o tipo 2 seja um diabetes mais instalado em adultos, é muito comum, né, doutor Chakra, hoje a gente vê adolescentes com excesso de peso que já tenham E essa estratégia, desculpe, Tarsila, Imagina. não é só para diabetes, é para obesidade em si. E não é esperar Lógico. também uma doença chegar para mudar os hábitos. Isso, Né? exatamente. A Simone está perguntando aqui qual é o teste que deve ser feito para detectar diabetes. É a dosagem de glicose no sangue, que é um teste relativamente, usando uma palavra, barato. É fácil de fazer, vai em jejum, qualquer laboratório faz, entende? E, às vezes, o custo é muito pequeno. É preciso pedir para o médico, Mesmo então, até fazer em esse pedido, laboratório doutor? particular. Não, a Não. glicemia, indo ao laboratório solicitando, eles fazem. Não é um exame que necessitasse obrigatoriamente da solicitação do médico. E tem laboratórios muito bons que cobram R$7, R$8 uma dosagem de glicose no sangue. Fazer na ponta do dedo, porque às vezes tem algum familiar que tem diabetes, pode dar margem à confusão, porque às vezes o valor não bate tanto. O melhor é que, se for um paciente de risco, é fazer a dosagem de uma glicemia de jejum, que é muito fácil, qualquer laboratório, até em centros de saúde, às vezes se Eles faz. fazem. O Marcel Caixeta, ele pergunta, o sedentarismo pode ser um fator forte para desenvolvimento de diabetes? Sem dúvida. Por isso que entra nutricionista, entra essa expressão tão usada, personal trainer. Na verdade, às vezes, não é o personal trainer. É o próprio profissional de saúde, pode ser nutricionista ou médico, explicar da necessidade dele se movimentar mais se ele é muito sedentário. Mas, seguramente, o sedentarismo, a Tarsila falou de resistência à ação da insulina, no tipo 2, quando o paciente é sedentário, a insulina não age adequadamente. Então, o grande quebrador da resistência insulínica, para a insulina agir bem, é o exercício. Sim. O caipira diz assim, remédio para diabetes, doutor, é trabalho braçal. Porque ele vê que quando trabalha na roça, o diabetes abaixa. Exatamente. O corpo Pois consome mais, né, que vai ao energia. contrário, né, esse trabalho aí da pessoa, né, no campo, tudo aos produtos industrializados, ao que nós encontramos no supermercado, né, Tarsila? Sem dúvida. Quais os cuidados tomar nesse sentido? E até para as pessoas que trabalham fora, comem fora todos os dias. Eu acho que quanto menos, a gente tem que lembrar da comida de verdade, né? Eu acho que aquela coisa, lembrar da alimentação que a avó, que o bisavô fazia, que era aquela coisa, levar sua fruta, tudo que vier no pacote, tudo que vem de pozinho, tudo isso, a gente sabe que às vezes pode ter algum tipo de artifício de benefício, mas vem muito com coisa química, né? Então é corante, muito sódio, a gente tem que lembrar que a hipertensão anda junto com o diabetes, então não tem como a gente não alertar para o consumo do sal também. Né? Então, se parar um pouquinho para a leitura de rótulos, eu acho que isso sempre é importante a gente estimular, de escolher produtos que tenham menor quantidade de gordura, menor quantidade de sódio, um bom aporte de fibras e não esquecer que a base da alimentação tem que ser aquela comida, muitas vezes, mais caseira, feita em casa, com temperos naturais e evitar essa alimentação mais química. A Valquíria aqui pergunta se o diabetes pode ter fundo emocional, doutor Chakra. Não, na verdade, o tipo 2... não é que possa ter um fundo emocional, mas pacientes que têm geneticamente a predisposição para diabetes, né? E assim como o excesso de peso, a idade, com o tempo pode desencadear o diabetes, também o fator emocional pode desencadear em pessoas predispostas. Ou também fazer o diabetes, a glicemia subir mais naqueles pacientes que já têm o diagnóstico estabelecido. O
fator emocional é importante sim, o estresse tem que diminuir no paciente com diabetes. Eu só queria fazer uma ressalva, os rótulos deviam ser mais simplificados, né, Tarsila? Porque às vezes a gente mesmo tem dificuldade. Né? E maiores, você tem dificuldade às vezes de ler quais os componentes. Nos Estados Unidos... A informação importante não está tão evidente assim, né? Está atrás, numa letra minúscula. Nos Estados Unidos, eles estão introduzindo esse tanto de caloria, quanto que você precisa caminhar para queimar. Para conseguir queimar. Isso é muito bom para o paciente. Ele sabe que ele tomou aquele sorvetinho, então ele vai ter que... Quanto que vai ter que correr Quanto ele vai atrás, ter né? que malhar, Para queimar conseguir aquilo lá. queimar. Uma palavrinha final, então, alerta que vocês podem fazer nesse Dia Internacional do Diabetes. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, diagnóstico precoce, tratar adequadamente o diabetes, para evitar as complicações do diabetes, que são muito sérias, na vista, que depois tem que fazer raio laser, fotocoagulação, nos rins, que pode levar à insuficiência renal, sem aterrorizar o paciente, é alertar e não alarmar. Também doenças do coração, tipo infarto, gangrena diabética, tomar sempre cuidado com os pés, em pacientes do tipo 2 em especial. Investir bastante no controle da glicemia para evitar as complicações. E o Dia Internacional do Diabetes não é uma celebração, é uma maneira de chamar a atenção da população e das autoridades de saúde. Você falou no início, são 14 milhões, se multiplica isso por 4, dá 60 milhões de brasileiros envolvidos com diabetes. Chamar a atenção da importância que é a moléstia e suas complicações. Tarsila. Eu acho que o mais importante também, que a gente deixou muito claro, é trabalhar prevenção. Né? Eu acho que cada vez mais a gente conseguir instituir hábitos que a gente consiga mexer nessas estatísticas. Então, a gente falou de números altos, a projeção mais para frente é de aumentar esse número. Eu acho que o alerta desses dias e dessas campanhas todas que se fazem é justamente para a gente abrir os olhos e trabalhar com a prevenção. Tá certo. Eu agradeço muito a participação de vocês obrigado, aqui hoje, essas Andressa. informações Obrigada. tão importantes que vocês trouxeram para a gente. Muito obrigada. Até uma próxima obrigado. oportunidade. Até a próxima. E o JC Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você. Por que a coruja gira a cabeça para todos os lados? Por que a girafa tem um pescoço tão grande? Tudo o que você quiser saber, Pergunte por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê? eles vão te responder. Convoque os animais, por favor. As histórias mais incríveis dos animais. Ó, viu? Contos de Tinga-Tinga. Girafa? Oh, majestade, eu sinto muito. Isso pode acontecer com qualquer um. Em julho, você não pode perder. Até mais! Aí, galera, saca só! Tá procurando um programa pro seu fim da tarde? E você tem alguma sugestão real? Então fique ligado. Aí, rapaziada, demorou! Vamos detonar! Rocket Power. Vamos radicalizar! De segunda a sexta, 6h25 da tarde. Mandou benzaço! Agora temos um time pra jogar! Criança, sou um fã. Time e seus amigos! Time é um time. Esse carneirinho quer aprender. Time é um time. Sempre um problema pra resolver. Time foi embora, quis ver o mundo. Ele é tão legal, é a sensação. Junto com os amigos, em menos de um segundo, tudo vira uma grande diversão. Time é um time. Esse carneirinho quer aprender. Time é um time. Sempre um problema pra resolver. Tudo vira uma grande diversão. Time é um time.
amigos. Bah!